Salve, salve, minha gente! Bom dia a todos! 14 de janeiro de 2026, quarta-feira, da primeira semana do tempo comum. Sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos. Uma alegria e um privilégio para nós iniciarmos o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, meditando sobre a palavra no nosso coração, na nossa vida. Não é verdade? Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos do 1 ao 10, do 19 ao 20. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto, seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele, chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Estamos acompanhando desde o início, a retomada do tempo comum, o primeiro livro de Samuel. Se você não escutou a reflexão da segunda-feira, peço que você volte nos materiais e escuta a reflexão da segunda-feira, porque lá eu fiz uma boa introdução do livro de Samuel, né? A gente precisa entender de onde vem, qual o contexto histórico, né, do livro. Então, escute na segunda-feira a parte introdutória. E hoje, essa perícope de hoje, narra o chamado vocacional de Samuel, quando ainda era menino, né? Lá em Silo, no contexto do sacerdócio de Eli. Então, é um texto sobre o discernimento. Como distinguir a voz de Deus no meio de rotinas, de ruídos, de limitações humanas. Então há um contraste forte que atravessa o trecho de hoje, né? De um lado, a palavra do Senhor era rara. De outro, Deus começa a reabrir a comunicação com o seu povo por meio de um coração disponível, que era o coração de Samuel. Então, olha que bonito o texto. Começa assim, né?
O menino Samuel servia ao Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era rara, visões não eram frequentes. Então, a palavra do Senhor era rara. O texto descreve uma espécie de seca espiritual. Então, não significa ausência total de Deus que aquele povo estava vivendo, mas uma comunicação pouco percebida, né? Um povo espiritualmente embotado. Se vocês forem ouvir novamente a introdução do livro que eu fiz na segunda-feira, eu falei para vocês que o povo de Israel passou por várias fases, né? A fase patriarcal, depois veio a era dos juízes, né? Foram vários juízes que Deus foi suscitando para poder exortar o povo, para poder também batalhar pelo povo. E parece que essa rotina dessa caminhada acabou por fazendo com que a voz de Deus se tornasse imperceptível, né? Então, o livro de Samuel, falei para vocês, nós estamos na transição da era dos juízes para a monarquia, né? Ou seja, o povo está entrando numa nova etapa agora, que é a etapa de escutar novamente a Deus, né? De escutar, de deixar de levar a vida sozinho e de voltar a escutar a Deus. Então, uma seca espiritual, né? Nós temos a figura de Eli. A cegueira de Eli, ela é literal, tá? Mas ela funciona também como um sinal narrativo. Há falhas de percepção e de condução, né? O sacerdote Eli era cego. Isso significa, neste contexto, a religião que já não consegue perceber, enxergar a Deus, os sinais de Deus. Olha só, Deus chamou Samuel por 3 vezes. A primeira, Eli não percebeu que era Deus. Mandou o menino voltar a dormir. Deus chamou de novo Samuel. Samuel não conhecia Deus, ele foi a Eli pensando que Eli que estava chamando. E Eli mandou o menino dormir de novo. Acredito que deva ter repreendido o menino. Só na 3ª vez que ele foi escutar. Ou seja, uma religião que já não percebe a Deus de imediato, que não é mais sensível. Minha gente, nós corremos esse risco na nossa prática religiosa, na nossa prática preceitual, né? Diante de tantas atividades. Eu digo a vocês, como sacerdote, é um risco muito grande vivermos a religião de maneira ativista e perdermos a comunhão, a intimidade com Deus, que é o que representa a cegueira de Eli. Depois, o texto diz que a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A lâmpada ainda não se tinha apagado. É uma frase carregada de esperança, né? No escuro de uma época, Deus ele mantém uma luz acesa, mesmo que seja tão fraquinha e imperceptível, mas ela permanece acesa. Samuel tinha deitado onde estava a arca, indica proximidade com o sagrado, sugere que Deus ele levanta um novo mediador a partir do serviço humilde. Minha gente, Samuel se deitava ao lado da arca. Nós precisamos aprender esse significado, esse fato dele se repousar ao lado da arca na nossa vida. Representa que nós precisamos ter proximidade, ter intimidade com Deus. Não dá mais para levar uma religião. Gente, eu sempre tenho falado isso. Nos dias de hoje não dá mais para levar uma religião de maneira superficial. E nós vemos que tem muita gente que faz isso, né? Nós padres temos um contato com o povo, as pessoas, né? O povo que frequenta as paróquias. Tem muita gente ainda que não é íntimo de Deus. Tem muita gente. E você que escuta a palavra diária junto comigo aqui, um convite a você, também a mim, darmos um passo, né?
repousarmos diante da arca, ou seja, estarmos de maneira constante diante do Senhor, com proximidade, com intimidade, para que o Senhor viva em nós, faça por nós ao longo dos nossos dias, lute conosco nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Não dá mais uma religião superficial. Sabe aquela coisa que antigamente se dizia, né? Eu sou católico, mas eu não sou católico praticante. Né? Aliás, hoje em dia, acho que isso daí está acabando, né? Porque hoje em dia as pessoas, quando não vão na igreja, agora elas têm coragem de dizer que são pagãs, né? Que não creem em nada, né? Ou são sem religião. Mas ainda nós temos ainda essa porção de pessoas que não tem proximidade de Deus. Sabe, quer ir numa missa, quer uma missa sapecada, uma missa rápida. Aqui na paróquia, quando eu cheguei, eu recebi uma mensagem de um paroquiano aqui, comparando que o outro padre rezava a missa em 1 hora, não sei o que. Olha, eu peguei alguns textos litúrgicos e também canônicos e falei, olha, não existe tempo delimitado de celebração litúrgica. Não existe nenhum documento. É claro que o Papa Francisco falou em algumas vezes a brevidade que deve ser a homilia, né? Mas isso, num contexto como o nosso aqui, em que muitas pessoas só têm contato com a palavra de Deus no domingo, quando estão na celebração eucarística, é um contexto diferente, né? Então, eu respondi, a pessoa não gostou muito. Por quê? Porque as pessoas querem coisa mal feita para Deus. Sabe? A semana tem 7 dias. As pessoas vivem 6 dias atrás do dinheiro, 8 horas por dia, isso quando não trabalha mais, né? Para poder ir atrás dos seus projetos, né? Construir os seus sonhos. Isso não tem problema nenhum. Mas agora quer buscar a Deus de maneira sapecada, de maneira mal feita, uma coisa corrida, enfim, é para nossa reflexão. É para nossa reflexão. Né? Depois, o texto continua e então o Senhor chamou Samuel, Samuel. E ele respondeu, aqui estou. E aquela coisa, ele vai até Eli e Eli diz que não foi ele quem chamou e manda-o dormir novamente. Né? Deus chama Samuel pelo nome, gente. E ainda repete, Samuel, Samuel. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas numa linguagem, a estrutura da língua semítica, o hebraico, não existe superlativo, né? Como na língua portuguesa. Por exemplo, lindo, aí superlativo, lindíssimo. Não existe. Se eu quero dizer um superlativo, eu repito a palavra. Então, quando Deus chama a palavra Samuel, chama Samuel pelo nome 2 vezes, é uma linguagem bíblica que significa extrema intimidade e urgência, né? E urgência, como em outras vocações. E Samuel responde bem, aqui estou. Ele responde bem, mas interpreta mal a origem. Porque ele pensa que é Eli que está chamando por ele. Isso é realismo espiritual. No começo, a voz de Deus ela pode ser confundida com vozes humanas. As rotinas, as expectativas. Né? Samuel corre, a prontidão. Né? Uma prontidão linda, mas ainda sem discernimento. Ele corre até Eli. Mostra que é uma pessoa já disponível, mas é uma pessoa que está caminhando meio, sabe, cambaleando, não sabe para onde está indo. Quanta gente está caminhando sem saber para onde hoje em dia, não é, gente? Nós vemos nas nossas famílias, nos nossos círculos, né? Quantas pessoas estão caminhando e não sabem para onde? Não é? Qual o ideal da vida? Se perguntar algumas coisas desse tipo,
Você vive bem? Você é feliz? Quando a gente para e pergunta uma pessoa isso, a pessoa ela tem um contato, ela se defronta com a realidade dela mesma e ela já não sabe responder se ela é feliz. Ela vai falar, sou feliz, vai falar titubeando. E aí você pergunta para essa pessoa, você trabalha? Trabalho, vai falar. Você ganha bem? Pode falar que sim ou que não. Ganho bem. E por que você trabalha, né? Para poder sustentar minha casa, conquistar minhas coisas, os meus bens, tal. E por que você tem que ter bens, tem que ter uma boa casa? Qual a finalidade? Para viver bem. Mas por que viver bem? Então, você vai fazendo a pessoa chegar num ponto que ela não vai conseguir mais explicar, né? Isso é bem aristotélico, né? Ela não vai saber explicar. Por quê? Porque vai chegar num ponto que ela vai perceber que tudo que ela faz aqui não serve para nada se nós não temos uma visão da vida para além da imanência desse mundo. Uma visão transcendente. Se não se crê na vida depois dessa, ou seja, se não se crê no transcendente desde já, tudo que a gente faz aqui, a gente está perdendo tempo. É a figura do Samuel que corre para ouvir o chamado, vai até Eli, mas ele não sabe para quem que ele está correndo, ele não sabe quem ele escutou, porque ele ainda não conheceu. Então, gente, quando a gente anuncia o Evangelho, né, nós anunciamos o Evangelho para que as pessoas, porque a fé entra pelos ouvidos, para que as pessoas possam defrontar sua vida com a palavra de Deus e a pessoa possa conhecer a Jesus Cristo. Depois de conhecê-lo, o mínimo necessário, que é o que nós chamamos de querigma. O que é o querigma? O querigma não é uma experiência profunda de Deus, né? Nós vemos a etapa catequética, né? Os catequistas têm falado tanto desses degraus do catecumenato. Temos o querigma, temos a catequese, depois temos a purificação e iluminação, e depois temos a missagogia, né? O encontro profundo, a experiência profunda com Deus, ela é a etapa final, ela é a missagogia. Se entregar por completo. O querigma não é isso. O querigma é um chamado que eu faço para que a pessoa tenha um mínimo contato com Jesus Cristo. E esse pouco conhecimento desperte nela o desejo de possuir tudo mais que ela ainda não possui. Então, quando nós falamos do anúncio da igreja, nós temos que ser atraentes. Uma fase querigmática é uma fase de sermos atraentes, de mostrarmos Jesus. Nós vamos mostrar a sua totalidade, porque isso a pessoa que disser sim, eu vou, ela vai descobrindo. Mas nós vamos mostrar o pouco necessário para a pessoa perceber, eu acho que vale a pena, eu vou seguir por esse caminho. E o que acontece nas nossas igrejas? As pessoas, por exemplo, vem uma pessoa a primeira vez, a pessoa já não é bem acolhida, né? Essa pessoa, ela deseja entrar numa pastoral, ela começa numa pastoral, os veteranos lá começam a olhar torto, já está querendo se mostrar, mal chegou agora, sabe? O que acontece? Nós matamos as vocações, nós matamos. Então, essa palavra de hoje é um grande ensinamento para nós aprendermos que cada pessoa está num passo diferente de conhecimento e de amor de Deus. Eu não posso impor para o outro, né, algo que eu já experimentei, porque talvez não seja um momento, o outro tem o seu tempo. E eu digo a vocês, gente, isso vale para ser humano de qualquer fase da vida, viu, gente? Qualquer fase da vida. Eu vejo algumas pessoas, a gente convive com muita gente, eu vejo algumas pessoas que têm virtudes que eu ainda não tenho. Eu sou padre. Eu não sei se vocês sabem a palavra padre ou a palavra presbítero. Padre significa pai,
espiritual, né? Um padre não é um irmãozinho. Tem gente que às vezes chama, ô meu irmão, a paz de Jesus. Não, padre é pai, não é irmão, né? A palavra presbítero, na sua origem etimológica, significa ancião. Um ancião, na concepção da igreja primitiva, era um homem sábio, que já viveu muitas experiências e que já traz muita maturidade. E eu, dizendo a vocês, eu olho muita gente ao meu redor e eu percebo que as pessoas, tem muita gente que tem virtudes que eu ainda não tenho e que eu devia ter como sacerdote, como padre, como presbítero, como pai, como ancião. Então nós estamos, gente, na mesma caminhada. Na mesma caminhada. Caminhada de encontro, caminhada de experiência de Deus, caminhada de profundidade. Mas tem pessoas que estão aquém de nós, que estão lá atrás, que estão começando. Ora, nós já passamos por isso. Por quê? Por que a afronta? Por que o desdém? Por que desanimar os outros? Cada um tem sua fase, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento, né? Então, é uma palavra fantástica hoje que a igreja nos entrega. Depois o texto vai afirmar que Samuel ainda não conhecia o Senhor, né? O texto ele não diz que Samuel não tivesse fé, tá, gente? Mas que ainda não tinha experiência pessoal da revelação, né? Então, o papel de Eli, naquele momento, né, o papel de Eli foi decisivo, gente. Né? Embora frágil em outras áreas, aqui ele cumpre a missão de acompanhamento espiritual, mesmo que no primeiro chamado e no segundo ele não tenha percebido que era Deus, mas depois ele percebe e ele acompanha. Né? E o texto diz... o Senhor veio, permaneceu ali. Olha só. Uma forte imagem de presença, né? Não é uma voz distante. É um Deus que se aproxima. E o Samuel, sob a orientação de Eli, Samuel responde, fala que teu servo escuta. E essa frase é o centro do texto, né, gente? Postura de humildade, de obediência, de abertura, de disponibilidade. Fala, teu servo te escuta. Então, nem toda vocação, gente, nasce pronta. Ela amadurece com acompanhamento, com direção espiritual, com formação, com comunidade. Né? Eu digo a vocês, eu sou sacerdote, eu passei por 10 anos de formação no seminário, né? Ou seja, o seminário me forma para os quesitos que são básicos e exigidos para ser um sacerdote. Só que, humanamente, a formação, a intimidade com Deus, o crescimento humano, pessoal, isso é para toda a vida. Não tem ninguém pronto. Tem pessoas que se acham prontas, seres humanos prontos, maduros, perfeitos. No dia do juízo a gente vai ver os pecados e os vícios, os apegos que a pessoa carregou. Ninguém é pronto, não. Né? Então, nós estamos nessa caminhada, né? Nesse chamado que Deus nos faz e somos acompanhados. Né? Então, a frase de Samuel, ela vira como que uma oração modelo para qualquer cristão. Né? Quando a vida estiver confusa, que nós digamos a Deus, fala, Senhor. Quando o ego quiser controlar as coisas, nós queremos as coisas do nosso jeito e nem sempre as coisas acabarem acontecendo como nós queremos, que nós digamos a Deus, Senhor, somos o teu servo. Fala que somos o teu servo. Quando a ansiedade, né, das coisas nos impelir a correr, atropelar tudo, que nós digamos a Deus, Senhor, fala que o teu servo escuta. Não corre, não faz, não são outros verbos, é escuta.
é um alerta pastoral, né? É possível, minha gente, que Deus chame alguém pequeno enquanto os grandes estão cansados ou com a visão enfraquecida, como Eli, não é? Então, que nós todos estejamos atentos à voz de Deus que chama por nós. Que essa palavra nos ajude. É uma palavra... Depois o texto vai dizer que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, né? E não deixou cair por terra nenhuma de suas palavras, ou seja, né, o profeta, ele não é um adivinho, ele é alguém cuja palavra, por ser escolhida e transmitida em fidelidade, se cumpre. Ou seja, ele não deixou perder nenhuma palavra, ele aproveitou tudo o que ele podia de Deus. Nós, minha gente, desperdiçamos muitos dons. Samuel não fazia isso. Nós desperdiçamos muitos dons, né? Muitos talentos que Deus nos dá. Que palavra bonita, né? Então essa perícope de hoje nos ensina que Deus fala mesmo quando a palavra parece rara. A vocação nasce quando alguém aprende a dizer não apenas aqui estou, mas fala que teu servo escuta. É preciso ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Deus abençoe você, que o seu dia seja repleto desse ouvir, desse perceber a Deus em todos os sinais que se manifestam no seu viver. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo um excelente dia. Amanhã nos encontramos novamente com este momento da reflexão diária. Deus está no comando de tudo.